Oi, eu sou a Mariana, tenho 23 anos e vou te contar agora como foi a minha primeira experiência. Minha família nunca teve religião definida, muito menos eu. Mesmo assim, eu sempre procurei conhecer várias religiões porque eu sempre tive vontade de ter um relacionamento com Deus. Então eu busquei desde novinha igreja católica, centro kardecista, já fui em igreja evangélica, já tinha frequentado centros espíritas, candomblé, umbanda, etc. Só que nenhuma dessas religiões conseguiu me prender por muito tempo. Sempre tinha uma coisa ou outra que eu não acreditava, ou então, sei lá, eu simplesmente não conseguia continuar ainda. Nada me prendia lá, sabe? Então, no finalzinho de 2013, mais ou menos, eu comecei a frequentar com mais frequência um centro de umbanda que a minha mãe frequentava. Mas mesmo assim, eu não sentia que ele era meu lugar, sabe? Eu nunca entendia o que eles faziam lá e por que eu tinha que ficar acendendo vela para santo e ficar pedindo para o santo pedir para Deus. Eu nunca entendia isso muito bem. Eu sempre achava que era muito mais fácil eu pedir diretamente para Deus do que ficar pedindo por internet de algum santo ou, sei lá, qualquer outra coisa. Mesmo assim eu frequentava porque a minha mãe frequentava, a minha mãe me levava e, sei lá, era mais cômodo. Aí um dia eu tava num estúdio de tatuagem que eu frequentava e eu encontrei um amigo meu que eu não via há muito tempo, desde a época do fundamental. E aí a gente trocou Facebook e tal. Aí passou um tempinho assim, a gente não tinha se falado ainda. E eu vi uma publicação no Facebook dele dizendo que ele tinha ido numa igreja chamada Bola de Neve. Na época que eu conheci ele, eu não sabia que ele ia pra igreja, eu nem sabia que ele era crente nem nada. Mesmo assim, eu comentei embaixo e falei, poxa, eu já tinha ouvido falar sobre essa igreja e tal. Acho legal. Já tinha ouvido falar nessa igreja e tal, sempre quis conhecer, blá blá blá. Aí ele pegou, veio falar comigo no reservado, organizou uma carona pra mim e veio me buscar em casa no domingo seguinte pra gente ir na Bola de Neve. Na época eu era muito louca, sabe? Eu fumava maconha direto, tava usando um monte de droga sintética, fora álcool e cigarro. Não tinha perspectiva nenhuma que nada fosse acontecer nessa noite, mas mesmo assim eu fui. Mesmo assim eu quis ir, sabe? Pra ver qual era. E aí em casa, meu irmão, pra ir pra igreja, eu tava conversando com Deus e perguntando pra ele o que ele achava da maconha, sabe? Porque era uma planta, era natural, ele que fez e tal. Enfim, eu queria saber o que ele achava disso tudo. De tudo que eu tava fazendo na minha vida, na verdade, né? E aí, eu arrumei minha bolsinha, botei um baseadinho pra fumar depois e fui pra igreja. Chegando lá na igreja, meio que como todas as vezes que eu tinha ido antes, tudo que a pastora tava falando pra mim, eu me identifiquei, sabe? Ela tava falando mais especificamente pras meninas, sabe? E eu tinha um estilo de vida bem parecido com o que ela tava falando. E aí muitas coisas mexeram comigo e aí eu comecei a chorar e aí eu comecei a ver que realmente aquelas coisas que eu tava fazendo estavam realmente me prejudicando, sabe? Ela começou a falar coisas e não só porque ela era cristã, mas porque ela era uma mulher experiente. Eu comecei a ver que realmente tinha sentido tudo que ela estava falando, sabe? Então, como eu sempre tive fé em Deus, sempre acreditei, eu comecei a identificar coisas bem pessoais na minha vida e aí eu comecei a ver que realmente Deus estava tentando me dar um recadinho, sabe? E aí mais tarde, no final do culto, eu já tava com a cara toda inchada de tanto chorar, né? E ela perguntou quem queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu aceitei, né? E aí eu aceitei, só que eu não fazia ideia do que eu tava fazendo no momento, sabe? Eu só tava muito quebrantada com tudo que tava acontecendo. E aí eu chorando muito, aceitei Jesus. E aí eu chorando muito, orei e aceitei Jesus. E aí depois disso, ela pediu pra gente que tinha feito essa oração pela primeira vez lá na frente, que ela ia orar pela gente. Como oração nunca é demais, né? Eu fui lá na frente. E aí eu fui meio que a última que ela orou. Ela foi orando todo mundo, colocou a mão sobre a cabeça das pessoas e orava. Na minha vez, ela me abraçou e ela começou a falar coisas bem específicas sobre a minha vida, coisas que ela nunca poderia saber porque ela não me conhecia. E eu sabia que
E eu senti no meu coração que era Deus falando comigo, sabe? Eu senti que Ele tava falando comigo e tava me respondendo, me tirando todas as dúvidas. E aí ela falou bem diretamente sobre esse assunto que eu tinha orado antes do culto. E ela falou que Deus estava falando pra jogar tudo que me fazia mal fora. Que ela falou isso, eu senti no meu coração que ela estava falando exatamente sobre a maconha e todo o estilo de vida que eu estava levando, sabe? E aí, a partir daí, as coisas começaram a mudar drasticamente. A gente saiu do culto, eu voltei pra casa, e aí eu levei 1 ou 2 dias pra assimilar tudo que estava acontecendo, sabe? Como esse meu amigo tinha voltado pra Jesus há um tempo, e ele já estava tendo umas experiências muito hard com Deus, e ele começou a mandar vídeos de pregações, palavras, coisas pra ler. E aí eu comecei a me interessar, baixei um aplicativo da Bíblia, comecei a ver várias pregações de vários pastores. E cada vez mais que eu ouvia a palavra de Deus, mais eu queria ouvir mais e mais. E aí chegou outro domingo e ele conseguiu a mesma carona, e aí a gente foi de novo pra Bola de Neve. E aí a gente ficou indo durante umas 3 semanas, mais ou menos. Ele me disse que tinha uns pastores amigos dele, americanos, que tinham vindo pro Brasil e que eles iam começar uma igreja, e eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas eu queria estar na igreja toda hora, sabe? Eu queria estar ouvindo a palavra de Deus o tempo inteiro. Então eu topei na hora. Nem pensei 2 vezes. Quando a gente foi nessa nova igreja, muitas coisas aconteceram, sabe? Foi muito mais impactante do que tudo que eu tinha visto na Bola de Neve. Aí eu tive a certeza, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Essas igrejas são muito legais, é totalmente diferente de todas essas igrejas que eu já tinha visto antes. E com certeza é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu quero... E só tinha jovens, só tinha gente maneira. E eu pensei, cara, é aqui que eu quero estar, sabe? E aí nisso, eu tava desesperada pra me batizar, porque eu tinha lido na palavra que era pra gente se batizar e tal, tal, tal. E aí eu fiquei com aquela agonia que eu queria me batizar, queria me batizar. E aí eu recebi um e-mail da Bola de Neve falando que ia rolar um batismo, que ia rolar um batismo nas águas. E aí eu surtei, eu falei, eu preciso disso. E aí eu falei com umas meninas assim lá dessa igreja e perguntei se eu podia me batizar, porque eu tinha acabado de me converter e algumas igrejas têm um probleminha com isso, né? Eles pedem um cursinho e tal pra você se batizar. Mas na Bola de Neve não precisava de nada disso e eu pude me batizar logo de cara. Não quero ser muito espiritual. Então. Eu acho que eu já contei tudo, sabe? Então. E aí eu tava decidida que eu ia jogar tudo fora, peguei tudo que eu tinha e joguei fora, sem nem pensar, sem nem me arrepender. E aí eu pensei, se eu quiser fumar de novo, se eu quiser fazer alguma coisa de novo, compro de novo, sabe? Mas agora eu preciso jogar essas coisas fora. Eu preciso me livrar disso. E aí eu peguei, joguei tudo fora. Eu joguei fora, sabe? Eu senti realmente que eu tinha me livrado de tudo isso e que eu tava pronta pra começar uma nova história, sabe? E aí, aos poucos, eu comecei a ir me livrando das coisas que não estavam me fazendo bem, sabe? Eu comecei a mudar de dentro pra fora. Foi uma coisa assim muito surreal. Não foi uma coisa natural, sabe? E hoje eu entendo porque as coisas de Deus são loucas mesmo. E aí... Então... Nossa, tá ligada? Que legal! E aí a igreja que eu tinha conhecido Jesus estava oferecendo essa oportunidade sem nenhum pré-requisito, como algumas igrejas fazem. E aí eu me batizei nas águas, foi bem legal, foi na praia. Eu vou tentar colocar algumas fotos.
E aí, eu acho que tá um som, vou ter que ligar a música de novo. Tomara que a música não atrapalhe. E aí eu conheci a igreja que eu tô no momento. E cara, eu não sei, se tiver faltando alguma coisa, acho que eu vou ter que gravar de novo. Eu queria poder dividir essa minha história com vocês. Fica parecendo uma pateta assim. Nossa, assim fica horrível. Isso aí. Eu acho que eu vou pegar o. Eu acho que eu vou pegar. Eu acho que eu vou pegar a parte do outro filme que eu gravei, do outro vídeo que eu gravei, e juntar com essa. Vai ficar esquisito? Vai ficar esquisito. Então, eu já tinha gravado esse vídeo na outra câmera, porque tinha acabado a bateria dessa e o cartão de memória acabou. Desculpa essa mudança de filmagem, é porque eu comecei a gravar numa câmera, acabou a bateria, eu gravei em outra, enquanto a outra carregava, e eu voltei pra gravar nessa. Então ficou assim, mais ou menos, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu quero gravar mais vídeos contando outras experiências que eu tive com Deus. Então, se você quiser continuar sabendo das minhas histórias, se inscreve no canal, dá um joinha se você gostou, dá um like se você não gostou e dá um dislike se você não gostou, tá? Sei lá, faz o que você quiser. Sei lá, faz o que você quiser, você é livre e você faz o que você quiser, tá? Comenta, se não quiser se inscrever, não se inscreve, faz o que você quiser, tá bom? Fica com Deus e fica na paz do Senhor. Fica com Deus. Então, fica com Deus. Fica com Deus. Então é isso aí, fica na paz, gente. Então é isso aí, fica na paz. Então é isso aí, fica na paz. E até a próxima, mano. Fica na paz e até a próxima.